nós já estamos falando de macroalgas que eu não preciso, não que eu não precisa de uma estrutura como um microscópio, uma lupa para observar certas características, pelo contrário, vamos lembrar lá que as criptógamas possuem os seus órgãos vegetativos, a sua reprodução, desculpa, os seus órgãos reprodutivos, a sua reprodução oculta. Então, mas visualmente eu consigo vê-las e encontrá-las na natureza de maneira muito mais fácil do que microalgas, porque as microalgas eu ainda consigo ver quando elas estão em colonização, que elas formam aquelas crostas sob a água, e é possível de observar. Já essas macroalgas, nem todos, óbvio, são marinhas, mas se você vai à praia, com certeza, muitas delas vocês vão encontrar ali habitando os ambientes marinhos. Então, macro, porque são macroscópicas. Primeira divisão, nós temos a divisão clorófita, tá? Cloro, o próprio nome já dá uma indicação pela divisão, né? Termina em fita. Cloro de clorofila. Então, todas essas algas são chamadas de algas verdes. Aí vem explicando, o grego vem o cloro de verde, fíton de planta, tá? Mas aqui a gente tem alguns desses representantes. Embora essa primeirinha esteja bem escura, mas no laboratório, na natureza, a gente encontra ela é um esverdeado realmente mais escuro, mas não é marrom, tá? Ela é verde, é acódion. Aqui a gente tem a acetabulária, que é uma alga muito delicada, que a gente encontrava muito no ambiente marinho piauiense. Infelizmente, nas últimas coletas que eu tenho feito, essa alga já está sendo bem menos vista. Pode ser por conta de poluição. Temos a uva, que é essa alga parenquimatosa, ou seja, ela tem esses filamentos, parece realmente um tecido que ela apresenta. Temos essa aqui, ela parece um cachinho, a uva é essa aqui ela parece um cachinho de uva, tá vendo? Mas não é outro gênero que a gente encontra na natureza também, e aqui mais um outro, mostrando todos para vocês aí uma variedade, mas o que importa agora é isso aqui, as características. Essas algas, elas são cosmopolita, tá? É um termo que não é comum, que na verdade, desculpa, que ele é comum dentro de algas, fungos, organismos aquáticos, a gente começa, ou até não aquáticos, como alguns fungos terrestres, se usa muito essa palavra, tá? Então, não se assustem em imaginar que vocês nunca mais vão ouvir falar dessa palavra, certo? Essa palavra, o próprio nome cosmo vem de universo, né? Então, significa que essas algas, elas têm uma capacidade de adaptação a diferentes ambientes, quer seja regional, quer seja local, ou seja, naquele próprio ambiente, ela pode ser encontrada no fundo do mar, na parte do meio, pode ser encontradas nadando, tá? Então, existe essa variedade, além de poderem habitar ambientes que apresentam condições físicas diferentes. A gente vai ver isso aí. Então, ó, eu posso encontrar desde água doce, a maioria estão em águas marinhas, águas bentônicas, ou seja, o que é bento? Isso aqui é muito importante para o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bentônico é fundo do mar. Regiões tropicais e subtropicais, que já são águas mais quentes, que seria mais ou menos aqui dos trópicos, da nossa região, elas têm essa preferência por essas águas menos frias.
Quanto ao local onde nós podemos encontrá-las, porque elas acabam se fixando em determinados locais. Por quê? Porque elas não vão ficar aí nadando livremente, né? Então, se ela é bentônica, ela está no fundo do mar, ela procura um substrato no qual ela se fixa e ali ela permanece, realizando o quê? Parasitando aquele substrato? Não, realizando fotossíntese, porque essa é a função dela enquanto alga. Podem ser encontradas em costões rochosos, que são aquelas rochas encontradas na lateral ali dos ambientes costeiros, manguezais, que são ambientes extremamente inóspitos. Para quem não conhece mangue, dá uma pesquisada. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, geralmente ecologia, você ouve bastante falar de mangue, mas aí eu teria que entrar dentro da explicação dos ecossistemas terrestres, que levaria um pouco mais de tempo, tá? Mas são locais onde a decomposição ela é muito grande, devido à grande quantidade de folhas que ocorrem lá, a baixa quantidade de oxigênio e a grande quantidade de água. Então, essa alta decomposição permite que esse ambiente só seja habitado por organismos que possam suportar tal condição. Bancos arenosos, então na própria areia ali você pode encontrar elas fixadas, arenolodosos, recifes de coral é importante a gente lembrar que recifes de corais são ambientes onde nós temos, ele é um ser vivo, coral, mas ele, junto dele, nós encontramos diversos organismos associados. E entre esses organismos, nós encontramos as algas, que inclusive têm um papel fundamental em dar coloração. Então, se você tem uma alga vermelha, você tem aquela coloração mais avermelhada, uma alga verde, uma coloração mais esverdeada, além, óbvio, dos outros animais que habitam esses locais, que também possuem essas colorações específicas. E se vocês não sei se vocês assistem muito, tipo Globo Repórter, programas ecológicos, de biologia, se vê em reportagens no YouTube, falando sobre essas problemáticas de aquecimento global, que é algo que vem realmente atacando bastante os recifes de corais, que eles estão perdendo essas cores, né, devido uma das causas é o aquecimento global, mas ele não é a única causa, isso já é comprovado, né? Tem também grande parte da poluição que está chegando até quem está poluindo? O homem. Então, aquela poluição, ela está chegando ao fundo do mar, prejudicando a existência desses organismos. Podemos encontrá-los em estuários. O que é um estuário? É aquele local onde o mar encontra com o rio. Então, há uma mistura da água doce com a água salgada. Então, são ambientes de salinidade intermediária, então nem é tão salgado e nem é tão doce, mas que somente também algumas espécies conseguem sobreviver sob essas condições. E no caso das algas verdes, a gente pode encontrá-las, tá? Substratos marinhos, e aí esses substratos aqui são só algumas explicações: embarcações, plataformas de petróleo abandonadas, ou as próprias plataformas, qualquer substrato, gente, que esteja ali ao fundo do mar, ela pode servir de local para fixação dessas algas, uma vez que elas possuem essa estrutura na base delas para poderem se fixar. Por exemplo, a acetabulária é uma alga bem delicada, ela chega a atingir, eu arriscaria, no máximo 15 centímetros, e elas sempre estão presas a pequenas rochas quando a gente coleta, tá? Então, isso é importante.
Dentro da classe, da divisão ocrofita, aí vamos lá para ocro, quero que vocês prestem bastante atenção aqui, que eu já estava na outra aula que não ficou gravada, tá? Ocrofita. Esse ocro vem de ocre, ocre marrom, marrom parda, tá? Por conta disso. Essas algas, elas são muito conhecidas como, vulgarmente, como algas pardas. A gente sempre fala, separa essas algas na natureza, quando a gente vai fazer a coleta no mar. Primeira coisa que eu peço para os alunos separarem. Só um minuto que eu vou beber um pouco de água aqui. O que é verde, o que é pardo ou marrom e o que é vermelho. Por cor, porque aí depois as outras características a gente vai utilizando para separação. Separação o quê? Separação taxonômica, sistemática, que nós explicamos lá na primeira aula, tá bom? Aqui eu trouxe 2 exemplares que são muito comuns nesse gênero. A padina, ela tem uma característica muito interessante e eu sempre falo para os meus alunos, foi a alga, acho que foi uma das algas que ficou marcada na minha lembrança quando eu fui aluna, lá em 1999, foi quando eu fiz biologia de criptógamas, mas eu nunca esqueci quando o meu professor me explicou o que era uma padina. Então, uma alga parda, com essas características lobulares, ó. Olha as pontinhas dela como são arredondadas. Aqui é porque ela está um pouquinho quebrada, mas lá na natureza, quando a gente pega, consegue pegar, porque por causa do embate da maré, o talo acaba quebrando. Mas quando a gente dá a sorte de pegar uma inteirinha, assim, ó, ela parece uma orelhinha, um lóbulo de uma orelha. Então, ela tem esse aspecto, e no crescimento, nós observamos esses raios de crescimento ao longo desse lóbulo. E é algo marcante dessa espécie. A própria descrição dela fala, ó, desses lóbulos aqui. Além do que ela é uma alga mais rígida devido a presença no talo de carbonato de cálcio, que se a gente pensar, vamos pensar, eu não sei o que é carbonato de cálcio, mas eu sei o que é cálcio. É uma substância que já vai dar uma certa rigidez. Então, esses lóbulos, eles são bem rígidos, não tão rígidos assim, a gente consegue malear, eles são até certo ponto maleáveis que a gente consegue abri-los, tá? Mas existe nessa concrescência dos lóbulos a presença desse carbonato de cálcio. Mas o que eu quero também que vocês prestem atenção é essa algazinha aqui, interessante, tá? Nós temos aqui a laminária, é uma alga que apresenta, ela lembra uma planta. Gente, as algas, elas têm características que lembram muito as plantas, principalmente as algas verdes, que já começam a possuir tecidos, que é o que a gente chama de talo parenquimatoso ou pseudoparenquimatoso, que nada mais é do que as próximas aulas que eu vou gravar para vocês, eu vou falar de tecidos. Então, o parênquima, ele é um tecido vegetal formado por células. Então, essa característica, ela já começa a aparecer nas algas. Então, a laminária é uma alga que apresenta esse tipo de característica, e essa algazinha aqui, ela é de extrema importância para a natureza. O gênero dela é chamado de Sargassum. Nós temos várias espécies dentro do gênero Sargasso. Essa não é a única espécie. O que eu quero que vocês observem? Observem que, apesar da imagem não ser que lá no laboratório, ou às vezes na natureza, a gente consegue abrir o talo, porque eles são talos longos, e observar características como divisão do talo. Então, o talo dela, ele começa a se dividir
formando pequenos grupos como se fosse realmente uma planta. Quando a planta vai apresentando divisões nos ramos, pequenos ramos sendo formados, além de o que a gente chama de folha, não existe folha em alga, mas a gente chama de pequenos folíolos concrescentes com margens serrilhadas que lembram realmente as folhas de uma planta, tá? Então, ainda existe essa característica dessas estruturas aparecerem, lembrando pequenas folhas ao longo desses ramos. Mas, além disso, o que eu quero que vocês prestem atenção? Ao contrário das demais algas, essas algas existem registros de que elas podem alcançar até mais de 60 metros de comprimento. Aqui já eu chamo a atenção, vou até botar uma setinha aqui, ó. 60 metros de comprimento. Característica única desse grupo. Não existe, as laminares, elas até crescem bastante, mas não existe nenhum outro grupo com registro de tamanho tão grande. Então, se você pensar, é eu pegar desde essa bordinha aqui, do final, até a pontinha de cima, e conseguir ver que ela tem, isso é o que a ciência registrou. Pode ser que existem tamanhos muito maiores, tá? Então, presta atenção, ela já lembra uma planta. Pode alcançar 60 metros de comprimento. No mar, teoricamente, essa alga, por mais que ela tivesse 60 metros, ela ficaria ali tombada no fundo da água, né? Só que o que acontece? Essa alga apresenta estruturas que a gente chama de estruturas taxonômicas. O que é uma estrutura taxonômica? É uma característica que aquela espécie tem e que a define como sendo dela, que nenhuma outra, eu não posso dizer que uma característica taxonômica se repete, possa se repetir em espécies diferentes, tá bom? Então, esse gênero, aí eu vou falar de característica taxonômica do gênero, possui essas bolinhas aqui, ó. Estão vendo, ó? Não é tão visível, gente, mas se vocês forem no mar, vocês vão conseguir observar. Deixa eu só olhar aqui se realmente está sendo gravada a aula, que às vezes ela cai. Vocês conseguem observar várias bolinhas, e essa é uma alga que, por ela ter um tamanho muito grande, o embate de maré quebra os talos e traz esses talos até a superfície, não, até a região continental da praia. Então, muitas vezes você está tomando banho ali na praia, quando a maré baixa, você encontra vários pedacinhos de sargaço. Ah, como é que eu tenho certeza que é sargaço? Procura as bolinhas. Tá? Então, se você vê essas bolinhas aqui, você já sabe que é. Mas, professora, tá? Ela vai apresentar essas bolinhas. Para que serve essas bolinhas? Primeiro, essas bolinhas têm nome. Elas são chamadas de vesículas de ar, tá? O próprio nome já diz. Vesícula de ar, imagina um balão. Se você tem um balão e você pega esse balão e tenta colocar ele no fundo de um recipiente com água, pode ser uma bacia, pode ser uma piscina, pode ser um lago, pode ser o próprio mar. Esse balão, ele vai afundar ou ele vai ter a tendência a boiar? O balão cheio de ar, tá? Cheio de ar. Ele vai boiar. Ele não fica lá no fundo, ele tá cheio de ar, vai contra a física. Então, o que acontece com a natureza perfeita? O fato desses talos, dessas algas serem tão compridos, né? Essas vesículas de ar permite que eles possam ficar na posição, o correto é você chamar na posição ereta. Em pé, no nosso vulgar, eles ficam todos em pé.
tá? Mas o correto é a gente falar nessa posição ereta, tá? Então, graças a quê? A essas características, além de uma outra característica presente na parede celular dessas algas, tá? Então, deixa eu passar para um próximo slide, onde eu vou mostrar aqui para vocês, em detalhes, o que é muito comum em alto mar. Isso aqui a gente não vê próximo ali ao continente, não. Em alto mar, é muito fácil de ver essas manchas aqui amarronzadas, e isso não é sujeira, tá? Isso aqui são sargaços que estão presos desde lá do fundo, porque eles são bentônicos, e eles ficam, por ficarem na posição ereta, acabam aparecendo na superfície. Óbvio, depende da profundidade do mar. Digamos que essa alga aqui tem 60 metros de comprimento e esse mar está com uma profundidade condizente com esse tamanho para que eu possa ver a borda dela lá em cima. Entenderam? E por que é que ela aparece lá em cima? As vesículas de ar, tá bom? Ah, mas por que então que eu vejo essa quantidade imensa? Vocês têm que pensar que isso aqui é uma alga. Só que o que acontece com o sargaço? Eles ficam aglomerados. Eu tenho mais de um espécime e não mais de uma espécie. Às vezes até mais de uma espécie, tá? Eles se concentram nessas regiões, formando essa condensação de espécies. Então, você tem que imaginar. Nessa imagem, infelizmente, eu deveria ter colocado uma imagem do fundo do mar, mas vocês encontram isso na internet, tá? Além da internet, vou indicar para vocês a leitura do livro que é indicado para vocês, que é o Biologia Vegetal do Raven. Vocês encontram esse livro facilmente, PDF deles, além da própria apostila, o material didático que vocês têm, tá? E não é difícil de encontrar, não, tá? Quando você, imagina, não vou desenhar tudo, mas imagina que tudo isso aqui está dominado por sargaços, que estão eretos, estão em pé, ali nessa região onde eles estão aparecendo aqui em alto mar. Esse fenômeno é comumente conhecido como mar de sargaço. Esse tema, ele já foi reportagem de Globo Repórter. Eu sempre quis ser bióloga, porque eu assistia muito Globo Repórter. Eu dizia assim, no dia que eu vou me sentir realizada, no dia que eu aparecer numa reportagem do Globo Repórter. Ainda não aconteceu, tá? Mas quem sabe pode acontecer. Porque eu gostava muito de ver essas reportagens sobre a vida marinha, lugares onde o homem chegou, onde ninguém nunca chegou, espécies que nunca tinham sido vistas até então pelo homem. Então, isso tudo sempre chamou muito minha atenção. Então, isso não é uma novidade que eu estou falando aqui. Vocês vão encontrar, se vocês souberem procurar no local correto, gente. Onde é que eu vou procurar no local correto? Blog? Não. Eu vou procurar em Wikipédia? Não. Gente, procurem sites confiáveis, inclusive PDFs. Vou até colocar aqui, ó. Não deixei eu escrever aqui. PDF de artigos científicos. Vocês, ao responderem um exercício, vocês não vão, fique registrado aqui, usar só as minhas explicações dos slides, não, porque senão vocês não vão conseguir colocar as respostas daquele vídeo lá que eu pedi as explicações, que eu expliquei, o que é descrever, o que é discorrer, o que é narrar uma resposta, tá? Então, vocês precisam ter um apanhado geral, por isso que eu digo, o aluno, antes de responder um exercício, ele estuda. E ele estuda
a aula que a professora passou, ele passa as anotações do slide para o caderno, aquilo que ele não entendeu, ele vai buscar num livro acessível, ele vai ler a apostila que foi disponibilizada para ele lá no material didático da disciplina, ele vai atrás de vídeos mesmo no YouTube, que sejam vídeos confiáveis, que tratam daquele tema, depois que ele formula na cabeça dele um determinado conhecimento de um tema, aí ele vai responder o exercício. Porque vocês, às vezes, têm uma ansiedade por terminar a atividade antes de entender o tema, tá bom? Então, voltando para cá. Esses mar de sargaço, na verdade, o que eles querem dizer? Que aqui embaixo dessa região aqui, onde eu vejo essa região mais marrom, existe o que eles chamam de florestas de kelps. É um outro tema para vocês pesquisar, florestas de kelps, que, como eu disse, o livro da Biologia Vegetal do Raven fala de mar. Tem um texto lá muito bom sobre florestas de kelps. Essas florestas de kelps nada mais são né, porque são florestas, do que esses ambientes ocupados por uma grande quantidade de espécies de um mesmo gênero. Qual é o gênero? Sargaço. E o fato dessas espécies alcançarem um tamanho tão grande, acaba lembrando uma floresta. É como se fosse uma floresta no fundo do mar. E o que acontece com as florestas? Vamos pensar nas florestas terrestres. Elas acabam sendo locais de abrigo para várias espécies de animais, vertebrados, invertebrados, né? Então, esses animais vivem nessas regiões, buscando abrigo, buscando alimentação, buscando parceiros para reprodução. Isso é a importância das florestas, além do papel de manutenção do clima da Terra e, claro, realização de fotossíntese e disponibilização de oxigênio para o planeta. Isso é o que acontece. Essas algas aqui, elas estão, na verdade, trazendo um benefício imenso para a natureza. Porque olha a quantidade de algas que eu tenho aqui liberando oxigênio para o meio. E, além do mais, oferecendo o que a gente chama de host pot. Procurem o que é um host pot. Host pot são locais onde determinadas espécies só conseguem desenvolver, ou só conseguem se abrigar, ou só conseguem sobreviver, ou só conseguem se alimentar naquele local. É como se fosse a casa daquele animal. Eu estou falando animal, mas em geral, tá? É o local de vida dele. Esses hotspot, existem muitos materiais disponibilizados aí para vocês falando sobre hotspots. E é justamente essa questão da destruição e poluição do planeta que vem preocupando, porque esses hotspots, que são típicos de uma espécie, que estão sendo destruídos, se esse local se destrói a casa desse animal, ou dessa árvore, desculpa, dessa planta, ou dessa alga, esse organismo também vai passar a não existir mais. Mas voltando para as florestas de kelps, com todas essas temáticas que eu estou falando aqui para vocês. Esses ambientes, eles acabam servindo de abrigo para muitos animais. E aí eu coloco vertebrados, pequenos invertebrados, que migram para essa região em busca de... Vou dar alguns exemplos, tá? Existem espécies de peixes que eventualmente migram para esse local para reprodução.
reprodução, desova, tá? Além de, são locais que pequenos crustáceos e grandes crustáceos se abrigam lá de quê? De animais maiores, por exemplo, tem um animal maior que pode acabar comendo esse menor. Então, ele vai lá porque é uma florestinha escondidinha e ele vai lá, é o abrigo dele, ele se esconde lá. E ele acaba enganando o outro animal maior. Cuidado, eu não estou falando, eu estou falando no popular, né? Para vocês colocarem no exercício esse palavreado popular, não, tá? É para vocês escreverem de uma forma científica correta. É um abrigo onde esses animais acabam se deslocando para quê? Proteção, desculpa, proteção. Vocês têm que associar tudo isso a essas palavras. Proteção. Então, o que acontece? Se o peixinho que vem para cá, vou desenhar um peixinho. Se o peixinho que vem para cá acasalar com outro peixinho, né? Tá aqui, eles estão acasalando. Mas tem um animal que come o peixe, ele vai também, eu vou desenhar aqui, sei lá, um animal maior aí que come peixe, vem para cá e vai se aproveitar para poder se alimentar deles. Esses animais fazem desova nesse local. O que acontece? Alguns animais vêm e se alimentam dos ovos desses peixes. Tá? Isso tudo é uma explicação dentro do meu padrão de desenho, do que eu posso desenhar para vocês. Então, além de tudo isso, de falar de roche-pote, de falar de importância de abrigo, proteção, local onde os animais vão se alimentar, e vocês têm que entender que isso não é ruim. O fato de um peixe se deslocar para esse lugar, um microcrustáceo, ir para lá e um outro animal ir para o mesmo lugar e comer esse outro animal, isso é o ciclo da vida. Ciclo da vida, tá? Isso não é errado, não. Só que tudo isso ocorre sobre um equilíbrio biológico. O que não pode ter é a intervenção do homem ali, tá? Enquanto tá tudo ok, sem poluição, o homem não tá modificando, ninguém tá indo lá e removendo esse sargaço, tá tudo ocorrendo no mais perfeito equilíbrio ecológico. Isso a gente chama de relações biológicas. Essas relações biológicas, elas ocorrem graças às florestas de kelpis que surgem por conta dos mares de sargaço, que só existem por causa da espécie sargaço, que é uma alga marrom. E tem mais. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, aí eu volto aqui para mostrar mais uma explicação para vocês nessa informação toda que eu trouxe aqui. Gente, vocês conseguem trazer, elaborar um entendimento e eu sugiro que realmente chame a atenção de vocês para realmente aprender isso aqui, porque isso aqui, gente, são várias informações e são informações biologicamente importantes para que a gente tenha esse conhecimento dentro das ciências da natureza. Tem aluno aí que vai dizer, eu detesto botânica, mas você está nas ciências da natureza, você pode querer ir para as exatas, para as naturais, mas é nas ciências da natureza, tá? Então, não odeiem minhas plantinhas, não, e minhas algas, tá? Por favor. Então, outra característica que eu queria falar para vocês, dentro dessa parte de macroalgas, é isso aqui, ó. Descobriu-se que esse alginato, que é um polissacarídeo, ó, química aí, polissacarídeo, ele está presente na parede celular das algas pardas.
Até então, a comunidade científica entendia que ela tinha uma função biológica. Por quê? Porque ela é uma espécie de gel presente ali na parede. Se você tiver a oportunidade de pegar uma alga parda, você vai ver que diferente da uma alga verde ou de uma outra água, como é que eu posso dizer? Ela desliza na tua mão. Ela tem esse gel na parte superior. E essa camada de gel nada mais é do que esse polissacarídeo. Só que biologicamente acredita-se que, na verdade, acredita-se não, é a verdade, já está confirmado, auxilia na flexibilidade do talo, ou seja, esse talo ele pode se movimentar para um lado ou para o outro. Imagina um sargaço de 60 metros de altura no mar, que às vezes, dependendo, tem tempestades, esse mar fica revolto, as marés ficam batendo, então isso auxilia para evitar a quebra do talo. Outra questão, prevenir dessecação. A gente sabe que a maré sobe e desce. E quando a maré desce, essas algas ficam em contato com a luz solar. E isso poderia causar o ressecamento da parede celular. Só que a presença dessa substância evita a dessecação. Vai permitir trocas iônicas ali entre a planta e a própria água, né? E olha aqui duas características que eu trago para voltar lá nas florestas de Kelps: fixação de colonizador e flutuação. Bora voltar lá? Se essa alga, tá aqui minha algazinha aqui, ó. Se eu já disse para vocês que elas lembram muito as plantas, né? Com essas ramificações, esses folíolos serrilhados, e isso aqui tá com o polissacarídeo, que é o alginato. Ele permite que pequenos colonizadores se fixem nessa parede. Além do mais, esse gel, vamos chamá-lo de gel, ele facilita a flutuação, ou seja, além da vesícula de ar, eu ainda tenho o alginato facilitando a flutuação dessa alga. Eu preciso que vocês me respondam essas duas questões. As duas precisam aparecer. Eu já estou falando logo porque eu sei que está no exercício. Precisa falar que a flutuação só ocorre devido às vesículas de ar e devido à presença do alginato, que tem uma função biológica na flutuação. E mais, pelo fato desse alginato estar ali presente, ele é como se fosse uma cola, né? Ele gruda. Pequenos crustáceos, pequenos organismos, pequenos animais se fixam ali na parede da alga. O que acontece? Alguns outros animais vêm se alimentar desses pequenos crustáceos, desses colonizadores. Então, é mais uma questão que a gente levanta para que o porquê dessas relações biológicas que ocorrem nesse local: abrigo, proteção, reprodução, alimentação, tá? Então, tudo isso vocês precisam juntar essas informações para poder escrever, descrever, narrar um texto de o porquê que os sargassos são tão importantes biologicamente nos ambientes marinhos, tá? Só que descobriu-se também que eles tinham uma função econômica, porque o homem também gosta de ir atrás da parte que dá dinheiro, né? Então, descobriu-se que essa substância, quando extraída na indústria, elas poderiam ser usadas na produção como elas tinham propriedades coloidais, que é essa questão que eu falo de lembrar um gel, algo emulsificante, tá? Então, eles começaram a produzir substâncias estabilizantes e emulsificantes.
Essas substâncias para a indústria, hoje, ela é essencial na fabricação de muitos produtos que são comercializados. Você vai na prateleira do supermercado, se você parar para ler a composição do que tem ali naquele alimento, você vai encontrar estabilizante. É por causa do polissacarídeo, de um alginato, de uma alga marrom. Eu vou fazer sorvete, mas para eu fazer o sorvete, eu preciso do emulsificante. O emulsificante vem também. Quem são os dois principais gêneros de algas que são retirados? Esses alginatos, a laminária e macrocistes, que são duas algas de tecido, elas realmente possuem tecido parenquimatoso e que possuem uma grande... Então, não adianta pegar uma microalga e ficar lá tentando tirar o alginato. Eu pego logo uma alga grande, ó, até tem uma laminária aqui, isso aqui é uma laminária, olha só. Então, eu pego logo uma alga que tem uma folha grande e vou cuidar em extrair o polissacarídeo daqui. E ali na indústria eles conseguem produzir essas substâncias e estão ficando rico e a gente consumindo, né, tudo isso. Além disso, nós temos dois gêneros, que é o Fucus e, mais uma vez, a laminária. Olha como a laminária, ela parece realmente uma planta, ela confunde com uma planta, porque eu não posso chamar de folha, é a lâmina, é o talo da alga, certo? Então, olha só como chega a parecer brilhante a parede do Fucus. Tudo isso são as propriedades coloidais. Então, isso vem sendo utilizado para produção de cosméticos. Então, nós temos aqui dois gêneros, Fucus e laminária. Aí eu coloquei um homem e uma mulher, porque aí eu coloquei aqui um produto de beleza que um homem e uma mulher pode usar. Os nossos creminhos, hidratantes, todos possuem na base um produto extraído de uma alga parda, tá? E homens, espuma de barbear, o que dá essa característica de espuma emulsificante também é a base de uma alga parda. Óbvio, eu não estou dizendo que o produto inteiro é feito de alga. Eu estou dizendo que a química descobriu que se eu pegar um pouquinho desse polissacarídeo, eu consigo alcançar essa característica emulsificante, coloidal, de alguma... E aqui eu só estou dando alguns exemplos, porque existem vários. E para finalizar, a divisão rodófita. Nós falamos de algas verdes, pardas, e agora nós vamos falar das rodo. Rodo significa rosa, só que no vulgar nós chamamos elas de algas vermelhas. Nunca vi ninguém falar alga verde, alga parda, e alga marrom e alga rosa. Nós sempre chamamos elas de vermelhas, porque elas são mesmo mais para o avermelhado, mas se a gente for ao pé da letra do que realmente significa, é isso aí, tá? Rosa. Eu aproveito esse slide para mostrar para vocês um pouquinho da morfologia, que não dá tempo a gente falar de tudo, que como eu venho falando, há vários slides que eu venho dividindo, aulas, essas aulas, elas são vistas dentro de uma única disciplina, né? Existe uma disciplina só de criptógamas de 60 horas. Vocês estão vendo uma aula de uma disciplina. Então, eu estou trazendo o que eu acredito que seja o primordial para, pelo menos, orientar vocês, chamar a atenção de vocês para algo que vocês possam pesquisar. Daí é que vem. Eu posso responder meu questionário só com as aulas? Não, porque eu teria que ficar aqui 4, 5, 6 horas falando de tudo que eu preciso falar, tá? Então, óbvio que a aula ela é uma orientação para você buscar uma bibliografia complementar para formular a tua resposta. Morfologicamente,
Nas algas vermelhas, nós temos elas unicelulares, ó, então elas são bolinhas. Nós temos os talos parenquimatosos, que possuem realmente tecidos. Nós temos algas filamentosas, ó, são compridinhas, tá? E aqui nesse grupo, a gente tem, eu vou chamar atenção para essa daqui, que é o gênero Coralina, coisa mais linda, eu já vi no litoral de São Paulo, aqui no Piauí não. Essas algas, elas têm na bordinha delas pontinhos brancos de impregnação de carbonato de cálcio. E são essas algas que participam também da associação com recifes de coral. Por isso, talvez venha esse nome coralina. Então, elas quebram. Se você pegar o talo, ela quebra mesmo de tão rígido que ela é. Tá? Mas são muito bonitinhas e têm um papel fundamental na manutenção e na sobrevivência dos corais. Vamos para a importância, que é sempre legal, né? Vocês gostam muito de falar de importância da alga e não saber somente a morfologia, as características de parede celular. Para quem gosta de sushi, chegamos na alga que é responsável pela fabricação de sushi. Vulgarmente, ela é conhecida como nori ou nori. No japonês, eles sempre puxam o i, né? Depois das Olimpíadas, eu descobri que é nori. Então, o gênero é Porphyra. Essas algas, quando a gente encontra elas na natureza, eu já tive o prazer de pegar um pequeno talinho na minha mão. Realmente é bem delicado, bem avermelhado mesmo, assim, como essa coloração. Aí você vai me perguntar, professora, por que quando eu vou comprar o sushi, ele parece preto, esverdeado? Na verdade, é o processo de dessecação e de tratamento, né? Porque você não come ela, o sushi ele não é feito lá na beira do mar. Ele é coletado, aí ele tem que passar por um resfriamento, por um processo de manutenção, não sei se eles colocam sal, que substância que eles colocam, porque já é salgado, né? Porque vem do mar. Mas existe todo um processo de manutenção desse produto para que ele chegue até aos restaurantes para que seja fabricado, tá? Então, não se enganem com essa coloração. A partir de hoje, quem comer sushi vai dizer, olha, nós estamos comendo uma alga vermelha, tá? E aí, para finalizar, o que eu acho mais legal, eu adoro esse slide, eu nunca atualizei ele há anos, porque ele tem umas imagens que é da década de 80, eu entregando minha idade, com algumas embalagens que nem existem mais, né? Mas para vocês verem, ó, nas algas vermelhas, a gente consegue, assim como nas pardas é retirado o alginato, nas vermelhas nós podemos remover o AGA, e esse nomezinho complicado, mas não é difícil, eu já falei tanto ele que eu sei de cor. Carragenana, tá? E existem muitos produtos, não só brasileiros, mas também internacionais, que vão possuir aí os derivados dessas algas. Eles usam quimicamente, removem essas substâncias e as utilizam na composição da fabricação do produto. Mais uma vez, eu não estou falando que o produto é feito só de alga, tá? É um derivado da alga, certo? O que a gente tem aqui, ó? Uíscas, comida para gato, pedigree, comida para cachorro. Caro pra caramba, meu cachorro só quer comer isso aqui. Na época de café solúvel Parmalat, quando ainda existia, massa de bolos, leite condensado, creme de leite, pasta de dente, não sei se eu já falei, todinho, olha que delícia, você dá um todinho para o seu filho e mal sabe que lá tá cheio de produtos químicos, porque, mas a alga é um produto natural. Peraí, a indústria química removeu a substância que ela sabe que vai fazer aquele produto permanecer por mais tempo na prateleira. Então, ele não é um produto natural. Produto natural é se você comesse a alga pura, tá bom? Então, esse é o problema dos industrializados.
porque a indústria química, ela descobriu que a partir de produtos naturais, ela poderia remover substâncias que poderiam e podem fazer com que esses produtos durem muito mais tempo, tenham um sabor mais agradável, ou seja, melhora o paladar. Olha a Ades, bem que todo mundo diz que a Ades é 100% da fruta, não sei. Não, 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 não. Pode ler a composição que tem produto químico. Professora, mas a carraginana e o AGA é um produto químico? Ele é um produto derivado da alga, mas quimicamente modificado para a fabricação desse produto, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para falar das algas que ficou faltando, que eu acredito que vai ser suficiente para auxiliar vocês nas respostas que vocês precisam e, acima de tudo, para o conhecimento das algas em geral. Então, só para finalizar, nós começamos aí falando das algas em geral, falamos dos grupos, falamos das microalgas, e eu separei um tempinho aí para dar mais atenção para as macroalgas, em cada uma na sua divisão, mostrando aí características muito importantes, principalmente para o nosso dia a dia, né? E era isso que eu tinha para apresentar.